Marte sempre foi observado como um mundo de superfície. Desde os primeiros telescópios até as sondas modernas, que hoje percorrem seu solo. O planeta vermelho foi apresentado como um deserto frio, silencioso e aparentemente imóvel. Montanhas gigantescas se erguem sobre planícies cobertas por poeira. Vales profundos cortam a paisagem como cicatrizes antigas, e crateras incontáveis registram bilhões de anos de impactos. Tudo isso construiu a imagem de um planeta antigo, exaurido, condenado à quietude. Mas essa imagem é incompleta. Tudo o que vemos de Marte acontece em uma camada extremamente fina, exposta ao espaço, castigada pela radiação e pelo frio quase absoluto. A superfície é apenas a pele de um mundo muito maior. A verdadeira história de Marte não está no que vemos, mas no que permanece oculto menos abaixo do solo avermelhado, em camadas que guardam registros profundos da evolução do planeta. Sob essa superfície, existe um interior complexo, formado por estruturas que, embora hoje sejam discretas, já foram intensamente ativas. Marte, assim como a Terra, possui crosta, manto e núcleo. No entanto, a maneira como essas camadas evoluíram ao longo do tempo é radicalmente diferente. Marte é menor, esfriou mais rápido e perdeu grande parte de sua energia interna muito cedo na história do Sistema Solar. Ainda assim, perder energia não significa ter perdido completamente a atividade. A crosta marciana é espessa, rígida e irregular. Em algumas regiões, ela pode alcançar dezenas de quilômetros de profundidade, funcionando como uma tampa sólida que isolou o interior do planeta. Essa crosta preserva marcas claras de um passado turbulento, fluxos de lava solidificados, falhas tectônicas primitivas e enormes estruturas vulcânicas. O Monte Olimpo, o maior vulcão conhecido do Sistema Solar, só poderia ter se formado em um planeta que, durante milhões de anos, manteve um interior quente o suficiente para alimentar erupções contínuas. Abaixo da crosta, encontra-se o manto, uma camada rochosa que já foi muito mais quente e dinâmica. No passado distante, o manto de Marte foi capaz de transportar calor e material até a superfície, moldando o relevo e sustentando o vulcanismo em escala colossal. Com o tempo, esse calor diminuiu. Os movimentos se tornaram mais lentos e a atividade visível quase desapareceu. Ainda assim, o manto não se transformou em uma massa completamente imóvel. Ele retém calor residual, um eco térmico de sua juventude planetária. E então, existe o núcleo. O núcleo de Marte é um dos elementos mais importantes para entender por que o planeta se tornou o que é hoje, diferente do núcleo terrestre, que possui uma parte sólida e outra líquida. O núcleo marciano parece ser predominantemente líquido, rico em ferro misturado a elementos mais leves, como enxofre. Essa composição impediu que Marte mantivesse um campo magnético global forte e duradouro. Durante os primeiros capítulos de sua história, Marte possuía um campo magnético capaz de proteger sua atmosfera. Mas à medida que o núcleo perdeu organização e energia, esse escudo desapareceu. Sem ele, o vento solar passou a atingir diretamente a atmosfera marciana, arrancando lentamente seus gases mais leves. O planeta perdeu pressão, perdeu calor e perdeu grande parte da água que um dia correu livremente por sua superfície. O Marte seco e frio de hoje é, em grande parte, consequência direta desse colapso interno. E ainda assim, o interior do planeta não está completamente silencioso. Medições sísmicas recentes revelaram algo inesperado. Marte ainda treme. Pequenos abalos percorrem seu interior, como sussurros vindos de um planeta que ainda se ajusta ao próprio peso e à própria estrutura. Esses tremores, conhecidos como abalos marcianos, são fracos quando comparados aos terremotos da Terra, mas são extremamente reveladores. Eles permitem que cientistas escutem o interior do planeta, analisando como as ondas sísmicas atravessam suas camadas. A partir dessas ondas, foi possível estimar a espessura da crosta, a densidade do manto e o tamanho aproximado do núcleo. Pela primeira vez, Marte deixou de ser apenas um ponto vermelho observado à distância e passou a ser um mundo cujo interior começamos a compreender, ainda que de forma indireta. Outro elemento fundamental escondido sob a superfície é a água. Não água líquida correndo livremente, mas gelo enterrado, salmouras e possíveis reservatórios protegidos do ambiente hostil da superfície. Em determinadas condições, a presença de sais pode impedir que a água congele completamente,
permitindo a existência de líquidos mesmo em temperaturas extremamente baixas. Esses ambientes subterrâneos seriam mais estáveis, protegidos da radiação e do frio intenso. É justamente nesses ambientes que muitos cientistas concentram suas atenções. Se Marte abrigou vida no passado, ou se ainda abriga alguma forma extremamente simples e resistente, é sob a superfície que esses vestígios teriam maior chance de sobreviver. O interior do planeta funciona como um arquivo natural, preservando condições que já desapareceram da superfície há bilhões de anos. E é aqui que vale uma pausa breve, não para interromper a reflexão, mas para convidar você a continuar nela. Se este tipo de abordagem, que explora a ciência com profundidade, calma e respeito pelo mistério, faz sentido para você, sua inscrição no canal permite que esse espaço continue existindo e avançando. O Canto das Estrelas é construído para quem prefere compreender o universo com tempo, contexto e contemplação. Voltando a Marte, o contraste entre o que vemos e o que está escondido é profundo. Na superfície é um planeta aparentemente morto. No interior, sinais claros de que processos fundamentais ainda ocorrem, ainda que lentamente. O calor residual, os abalos sísmicos, a presença de água subterrânea e a estrutura química do núcleo mostram que Marte não é um mundo encerrado, mas um planeta em estado de repouso relativo. Cada camada interna de Marte guarda uma parte essencial de sua história. Uma história que fala de formação, de perda, de adaptação e de transformação. O planeta vermelho não fracassou. Ele apenas seguiu um caminho diferente do da Terra. Um caminho que o levou a um estado mais frio, mais silencioso, mas não completamente inerte. Quando observamos Marte apenas pela superfície, enxergamos o fim de uma narrativa. Quando olhamos para seu interior, enxergamos algo muito mais complexo. Um planeta que mudou, que se adaptou às limitações impostas por seu tamanho e que ainda conserva vestígios de energia, movimento e potencial. E é essa região invisível que nos força a reconsiderar uma pergunta fundamental: Marte está realmente morto? Ou apenas quieto, aguardando que aprendamos a escutar o que acontece sob seus pés? Para compreender o que realmente acontece abaixo da superfície marciana, a ciência precisou aprender a ouvir um planeta que não fala. Diferente da Terra, onde terremotos constantes revelam a dinâmica interna do planeta, Marte oferece apenas sinais sutis, quase imperceptíveis. Ainda assim, esses sinais existem menos, e são suficientes para transformar nossa compreensão sobre o planeta vermelho. Durante muito tempo, acreditou-se que Marte fosse um mundo completamente inativo por dentro. Um corpo celeste que havia perdido todo o seu calor interno e se transformado em uma estrutura rígida e silenciosa. Essa visão começou a mudar quando instrumentos sísmicos extremamente sensíveis foram posicionados em sua superfície. Pela primeira vez, Marte passou a ser estudado não apenas por imagens e análises químicas, mas por vibrações internas. Os abalos sísmicos detectados revelaram que o planeta ainda passa por ajustes estruturais. Essas vibrações percorrem o interior marciano e retornam à superfície alteradas pelas camadas que atravessam. Ao analisar essas mudanças, os cientistas conseguiram reconstruir um modelo detalhado da crosta, do manto e do núcleo. O resultado foi surpreendente. Marte é mais estratificado e mais complexo do que se imaginava. A crosta marciana, por exemplo, não possui uma espessura uniforme. Em algumas regiões, ela é relativamente fina, em outras, extremamente espessa, formando uma barreira térmica eficiente. Essa variação explica por que certas áreas do planeta preservam sinais de atividade passada, enquanto outras parecem completamente fossilizadas. A crosta funciona como um isolante, aprisionando o calor interno e permitindo que ele se dissipe apenas lentamente ao longo de bilhões de anos. O manto, localizado logo abaixo da crosta, é composto principalmente por rochas ricas em minerais ferromagnesianos. Embora hoje esteja relativamente frio, ele não perdeu totalmente sua capacidade de se deformar. Modelos térmicos indicam que o manto ainda pode fluir de maneira extremamente lenta, em escalas de tempo quase imperceptíveis à observação humana. Esses movimentos sutis
podem explicar certas deformações da crosta e a persistência de estruturas tectônicas antigas. Já o núcleo de Marte é um capítulo à parte. As medições indicam que ele é maior proporcionalmente do que se acreditava anteriormente. Rico em ferro misturado a enxofre e outros elementos leves, o núcleo permanece líquido, mas carece da organização necessária para gerar um campo magnético global estável. Esse detalhe é crucial para entender a história atmosférica do planeta. Sem um campo magnético duradouro, Marte ficou exposto ao vento solar por períodos prolongados. As partículas energéticas provenientes do Sol interagiram diretamente com a atmosfera marciana, arrancando moléculas e reduzindo sua densidade ao longo do tempo. Esse processo gradual transformou um planeta que já teve rios, lagos e talvez oceanos rasos em um deserto frio e rarefeito. No entanto, a perda da atmosfera não foi uniforme nem instantânea. Durante longos períodos, Marte manteve condições intermediárias, com pressão suficiente para permitir a existência de água líquida na superfície em determinadas regiões e épocas. Essa transição lenta criou ambientes variados, alguns dos quais podem ter sido favoráveis à vida microbiana. O interior do planeta desempenhou um papel central nesse processo. À medida que o núcleo perdeu energia e o campo magnético enfraqueceu, o planeta entrou em um estado de vulnerabilidade crescente. Ainda assim, o calor residual continuou a alimentar processos subterrâneos, incluindo a circulação de fluidos e a manutenção de bolsões de água congelada sob a superfície. Esses bolsões representam um dos aspectos mais intrigantes da geologia marciana. Radar de penetração revelou a existência de grandes reservas de gelo enterradas, especialmente nas regiões polares, mas também em latitudes médias. Em alguns casos, sinais refletidos sugerem a presença de materiais líquidos altamente salinos, capazes de permanecer fluidos mesmo em temperaturas extremamente baixas. Essas salmouras subterrâneas levantam questões fundamentais. Elas indicam que Marte pode abrigar ambientes quimicamente ativos, protegidos da radiação intensa que atinge a superfície. Em tais ambientes, reações químicas lentas poderiam ocorrer por longos períodos, criando condições estáveis para processos PAR, biológicos ou até biológicos. A química interna de Marte também é influenciada pela interação entre água e rocha. Quando a água entra em contato com certos minerais, reações exotérmicas podem ocorrer, liberando energia química. Esse tipo de processo é conhecido na Terra por sustentar ecossistemas inteiros em ambientes profundos e escuros, completamente independentes da luz solar. A possibilidade de processos semelhantes em Marte amplia significativamente o interesse científico em seu subsolo. Outro fator relevante é a pressão interna. Embora Marte seja menor que a Terra, suas camadas internas ainda exercem pressões consideráveis. Essa pressão pode influenciar o comportamento de fluidos, a solubilidade de gases e a estabilidade de compostos químicos. Cada uma dessas variáveis afeta diretamente o potencial de habitabilidade subterrânea. À medida que os dados sísmicos se acumulam, torna-se evidente que Marte não é um planeta simples. Ele é um corpo que passou por múltiplas fases evolutivas, alternando períodos de intensa atividade com longos intervalos de resfriamento e estabilidade. Seu interior registra essas fases como camadas sobrepostas de uma história profunda e silenciosa. A compreensão dessas camadas é essencial não apenas para entender Marte, mas também para compreender a evolução planetária como um todo. Ao estudar por que Marte perdeu sua atividade mais cedo do que a Terra, aprendemos sobre os limites da habitabilidade, sobre o papel do tamanho planetário e sobre a importância do núcleo na manutenção de atmosferas e oceanos. Marte, nesse sentido, funciona como um laboratório natural. Ele mostra o que acontece quando um planeta rochoso perde calor rapidamente, quando seu campo magnético colapsa e quando sua atmosfera se dissipa. Ao mesmo tempo, revela como certos processos podem persistir, mesmo após bilhões de anos de declínio energético. Cada novo dado reforça a ideia de que o interior marciano não é um espaço morto, mas um ambiente em estado de dormência. Um planeta adormecido, mas não extinto. Um mundo que ainda guarda vestígios de movimento, calor e transformação. E é justamente essa condição intermediária, menos entre atividade e silêncio,
que torna Marte tão fascinante. Ele não é uma cópia fracassada da Terra, nem um corpo completamente inerte. É um planeta que seguiu seu próprio caminho evolutivo, carregando em seu interior as marcas desse percurso único. Ao investigar essas profundezas invisíveis, a ciência não busca apenas responder se Marte já foi habitável, mas entender como mundos rochosos evoluem ao longo do tempo. O interior do planeta vermelho é uma chave para decifrar não apenas seu passado, mas também o destino de outros planetas semelhantes espalhados pelo universo. E quanto mais aprendemos sobre o que acontece abaixo da superfície, mais percebemos que Marte ainda tem muito a revelar. Não em explosões ou grandes eventos visíveis, mas em sinais sutis lentos e profundos, que exigem paciência, atenção e escuta cuidadosa. Quando a superfície de Marte se tornou fria, seca e hostil, o planeta não perdeu tudo ao mesmo tempo. O fim da água visível não significou o fim da água em si. O que mudou foi sua localização. Em vez de fluir livremente por rios e lagos, a água recuou, foi aprisionada, congelada ou protegida sob camadas de rocha e gelo. E é nesse recuo silencioso que surge um dos capítulos mais intrigantes da história marciana. Hoje sabemos que Marte abriga enormes quantidades de água abaixo da superfície, não como oceanos abertos, mas como gelo enterrado, camadas congeladas e possivelmente líquidos altamente salinos protegidos do ambiente extremo da superfície. Em determinadas regiões, especialmente próximas aos polos, o gelo forma verdadeiras estruturas subterrâneas, preservadas por milhões de anos. Em outras áreas, sinais de radar sugerem algo ainda mais surpreendente: materiais que se comportam como líquidos densos presos entre camadas geológicas profundas. A existência dessas salmouras é particularmente relevante. A presença de sais reduz drasticamente o ponto de congelamento da água, permitindo que ela permaneça líquida mesmo em temperaturas extremamente baixas. Em Marte, onde o frio domina quase toda a superfície, esse detalhe químico faz toda a diferença. Ele transforma ambientes que seriam totalmente inertes em regiões potencialmente ativas, onde reações químicas ainda podem ocorrer lentamente. Esses ambientes subterrâneos possuem outra característica fundamental: proteção. Sob metros ou até quilômetros de solo e gelo, a radiação solar e cósmica perde grande parte de sua intensidade. Isso cria condições muito mais estáveis do que as encontradas na superfície, onde partículas energéticas atingem o solo sem qualquer escudo natural. Se alguma forma de vida microbiana já existiu em Marte, ou se ainda existe, é nessas profundezas que ela teria maior chance de sobreviver. Na Terra, ambientes semelhantes abrigam vida em abundância. Bactérias e organismos microscópicos vivem em rochas profundas, em aquíferos subterrâneos e em regiões onde a luz nunca chega. Eles sobrevivem graças à energia química liberada por reações entre água e minerais. Não há fotossíntese, não há ciclos de dia e noite, apenas processos lentos e contínuos, sustentados por calor interno e química geológica. Esses ecossistemas mostram que a vida pode existir em condições muito diferentes daquelas encontradas na superfície terrestre. Quando aplicamos esse conhecimento a Marte, o planeta deixa de parecer totalmente morto. Ele passa a ser visto como um mundo que perdeu sua vitalidade superficial, mas que pode ter mantido refúgios internos por longos períodos. Refúgios onde a água permaneceu, onde a química continuou ativa e onde a vida poderia ter persistido, isolada do ambiente hostil externo. Outro fator essencial é o calor residual. Embora Marte tenha esfriado mais rapidamente do que a Terra, ele não perdeu completamente sua energia interna. Esse calor residual, combinado com a pressão das camadas superiores, pode ter mantido zonas subterrâneas em temperaturas relativamente estáveis por bilhões de anos. Mesmo variações pequenas de temperatura, quando mantidas por longos períodos, são suficientes para sustentar processos químicos complexos. Além disso, a interação entre água e rocha em Marte pode ter produzido hidrogênio e outros compostos energéticos por meio de reações conhecidas como serpentinização. Na Terra, essas reações ocorrem no fundo dos oceanos e sustentam ecossistemas inteiros. Em Marte, processos semelhantes poderiam ter acontecido, e talvez ainda aconteçam menos em regiões profundas e isoladas. Essa possibilidade coloca Marte em uma posição singular na busca por vida fora da Terra.
ele não oferece, hoje, oceanos abertos como a Europa, nem uma atmosfera densa e protetora como a terrestre, mas oferece algo igualmente valioso: acesso relativo. Diferente da Europa, cujo oceano está enterrado sob quilômetros de gelo, Marte apresenta um subsolo que, embora profundo, é tecnicamente mais acessível. Isso torna o planeta vermelho um dos alvos mais importantes para missões futuras voltadas à astrobiologia. Comparar Marte com a Terra e com Europa ajuda a entender melhor seu papel no sistema solar. A Terra manteve atividade interna intensa por bilhões de anos, preservando seu campo magnético, sua atmosfera e seus oceanos superficiais. Europa, por sua vez, mantém um oceano global graças ao aquecimento por maré. Mesmo estando distante do Sol, Marte ocupa uma posição intermediária. Perdeu grande parte de sua atividade superficial, mas pode ter preservado ambientes internos estáveis por períodos extremamente longos. Essa condição intermediária faz de Marte um laboratório natural para compreender os limites da habitabilidade. Ele mostra o que acontece quando um planeta rochoso perde seu escudo magnético e sua atmosfera, mas ainda retém água e calor em seu interior. Ao estudar Marte, aprendemos não apenas sobre o planeta vermelho, mas sobre a fragilidade e a resiliência dos mundos habitáveis em geral. Outro aspecto fascinante do subsolo marciano é sua diversidade geológica. Fraturas profundas antigas, falhas tectônicas e regiões vulcânicas extintas criaram caminhos naturais por onde água e gases puderam circular. Esses caminhos funcionaram como veias internas, redistribuindo calor e compostos químicos. Mesmo após o fim do vulcanismo ativo, essas estruturas continuaram influenciando o comportamento do interior do planeta. Algumas regiões de Marte apresentam evidências de colapsos subterrâneos, formando cavidades e possíveis túneis naturais. Essas formações poderiam ter servido como abrigos naturais contra a radiação e variações extremas de temperatura. Em um passado distante, tais ambientes poderiam ter sido relativamente estáveis, oferecendo condições favoráveis para processos biológicos simples. Tudo isso reforça uma ideia central. Marte não deve ser entendido apenas como um planeta que falhou em se tornar semelhante à Terra, mas como um mundo que seguiu uma trajetória própria. Uma trajetória marcada por perda, adaptação e preservação parcial. Seu interior guarda as chaves para compreender essa trajetória. Cada nova missão que investiga o subsolo marciano adiciona uma peça a esse quebra-cabeça. Dados sísmicos, medições gravitacionais, análises químicas e observações de radar constroem lentamente uma imagem mais completa de um planeta que ainda guarda segredos profundos. Segredos que não se revelam em imagens espetaculares, mas em sinais sutis, quase imperceptíveis. E talvez seja exatamente isso que torna Marte tão intrigante. Ele não grita suas respostas. Ele sussurra, exige paciência, escuta e interpretação cuidadosa. Ao olharmos para Marte sob essa perspectiva, a pergunta deixa de ser apenas se o planeta já abrigou vida. Passa a ser também como mundos rochosos evoluem, como ambientes extremos se transformam e como a vida, quando surge, encontra maneiras de persistir mesmo diante de condições adversas. O interior de Marte representa essa persistência silenciosa, um lembrete de que, mesmo quando a superfície parece morta, a história de um planeta pode continuar sendo escrita em suas profundezas. Explorar o interior de Marte é um desafio que vai muito além de pousar uma sonda em sua superfície. O verdadeiro obstáculo começa depois do primeiro contato, quando surge a necessidade de atravessar camadas de solo endurecido, gelo antigo e rochas compactadas por bilhões de anos. O subsolo marciano não é apenas distante. Ele é protegido por uma combinação de fatores físicos, térmicos e químicos que testam os limites da tecnologia atual. Até hoje, todas as missões enviadas a Marte se limitaram à superfície imediata. Brocas e instrumentos conseguiram perfurar apenas alguns metros do solo, revelando informações valiosas, mas ainda superficiais. Essa profundidade é insuficiente para alcançar regiões verdadeiramente protegidas da radiação, onde ambientes estáveis poderiam existir. Para acessar esses níveis mais profundos, seria necessário desenvolver sistemas de perfuração
completamente novos, capazes de operar de forma autônoma, resistente e precisa em um planeta distante. A dificuldade não está apenas na dureza do material. Marte apresenta variações térmicas extremas, que fazem o solo se expandir e se contrair. Poeira fina e abrasiva infiltra-se em mecanismos, desgastando componentes e comprometendo sistemas de vedação. Além disso, a comunicação com a Terra possui atrasos significativos, o que impede qualquer controle em tempo real. Qualquer equipamento que desça ao subsolo marciano precisará tomar decisões por conta própria, adaptando-se a condições imprevistas. Esses desafios técnicos explicam por que as missões atuais priorizam o mapeamento indireto. Instrumentos orbitais analisam variações gravitacionais e magnéticas, enquanto radares de penetração investigam estruturas enterradas. Esses métodos não oferecem imagens diretas, mas constroem modelos cada vez mais precisos do que existe abaixo da superfície. Cada nova medição refina nossa compreensão do planeta e indica onde futuras explorações profundas podem ser mais promissoras. As missões robóticas mais recentes também passaram a coletar dados sísmicos com precisão inédita. Ao registrar vibrações naturais e impactos de meteoritos, esses sensores permitem mapear camadas internas com detalhes surpreendentes. O subsolo de Marte começa a ser revelado como um ambiente estruturado, com limites claros entre crosta, manto e núcleo, além de possíveis zonas de transição, onde fluidos podem se acumular. Essas informações são fundamentais para planejar missões futuras. Antes de perfurar profundamente, é preciso saber onde. Perfurar uma perfuração mal posicionada pode atravessar regiões totalmente secas e estéreis, desperdiçando recursos preciosos. Já uma perfuração estrategicamente localizada pode alcançar gelo antigo, salmouras protegidas ou zonas geologicamente ativas, maximizando o retorno científico. Além do desafio técnico, existe uma preocupação ética crescente. Se o subsolo marciano abriga ambientes que permaneceram isolados por bilhões de anos, qualquer intervenção humana corre o risco de alterá-los irreversivelmente. A contaminação biológica é uma ameaça real. Micro-organismos terrestres são extremamente resistentes e poderiam sobreviver em ambientes subterrâneos protegidos. Introduzi-los em Marte poderia comprometer para sempre a possibilidade de distinguir vida marciana de vida importada da Terra. Por esse motivo, protocolos rigorosos de proteção planetária orientam todas as missões. Equipamentos são esterilizados com extremo cuidado, e propostas de perfuração profunda são avaliadas com cautela. A exploração científica precisa equilibrar curiosidade e responsabilidade, garantindo que o desejo de descobrir não destrua aquilo que buscamos compreender. Ao mesmo tempo, Marte ocupa um lugar especial nos planos de exploração humana. Diferente de outros corpos do Sistema Solar, ele é visto como um destino possível para futuras missões tripuladas. Essa perspectiva altera profundamente a forma como encaramos seu interior. O subsolo marciano não é apenas um objeto de estudo. Ele pode se tornar um recurso vital. Abaixo da superfície, o planeta oferece proteção natural contra radiação, variações extremas de temperatura e impactos de micrometeoritos. Cavidades naturais, túneis formados por antigos fluxos de lava e regiões enterradas de gelo são considerados candidatos ideais para abrigar futuras bases humanas. Esses espaços poderiam oferecer abrigo, estabilidade térmica e acesso direto à água congelada. A água subterrânea, além de essencial para a sobrevivência humana, representa um recurso estratégico. Ela pode ser utilizada para consumo, para a produção de oxigênio e até como combustível, quando separada em hidrogênio e oxigênio. Assim, compreender a distribuição e a acessibilidade dessa água é um dos principais objetivos da exploração marciana nas próximas décadas. No entanto, a exploração humana do subsolo também levanta questões profundas. Ao escavar Marte para sobreviver, estaríamos alterando um ambiente que pode ter permanecido intacto desde os primórdios do Sistema Solar. A linha entre exploração e preservação torna-se tênue. Cada decisão precisará considerar não apenas a viabilidade técnica, mas o impacto a longo prazo sobre o planeta. Além disso, o subsolo marciano pode guardar registros únicos da história do Sistema Solar.
Camadas profundas de rocha e gelo preservam informações sobre períodos em que Marte possuía uma atmosfera mais espessa, água líquida na superfície e condições potencialmente habitáveis. Esses registros funcionam como um arquivo natural, muito mais antigo e melhor preservado do que qualquer estrutura superficial. A exploração dessas camadas profundas permitirá reconstruir a evolução climática do planeta com precisão inédita. Poderemos compreender como a perda do campo magnético afetou a atmosfera, como a água foi redistribuída ao longo do tempo e como o interior respondeu a essas mudanças. Essas informações não dizem respeito apenas a Marte. Elas ajudam a entender o destino de planetas rochosos em geral, incluindo a própria Terra, em escalas de tempo muito longas. À medida que a tecnologia avança, novas propostas surgem: perfurações térmicas capazes de derreter o gelo lentamente, robôs autônomos que se deslocam por fissuras naturais, sensores distribuídos em profundidade para monitorar a atividade sísmica contínua. Cada ideia representa um passo em direção ao interior marciano, mas também um lembrete de que ainda estamos no início dessa jornada. Marte exige paciência. Ele não se entrega facilmente. Seu interior não pode ser alcançado por força ou pressa, mas por persistência, planejamento e respeito pelos limites impostos pela distância e pelo tempo. Ao observar o planeta vermelho sob essa perspectiva, percebemos que o maior desafio não é tecnológico, mas conceitual. Precisamos aprender a explorar sem dominar, a investigar sem destruir, a avançar sem apagar vestígios insubstituíveis. O subsolo marciano não é apenas um alvo científico, é um patrimônio cósmico. E assim, enquanto sondas continuam a mapear sua superfície e instrumentos escutam seus tremores silenciosos, o interior de Marte permanece como uma fronteira à espera. Uma fronteira que exige mais do que engenhosidade. Exige maturidade científica. O futuro da exploração marciana dependerá da nossa capacidade de ouvir o planeta, de compreender seus sinais sutis e de reconhecer que, às vezes, o maior avanço não está em ir mais rápido, mas em ir com cuidado. Marte continua lá, imóvel aos nossos olhos, mas profundamente estruturado por dentro. E cada camada que ainda não tocamos representa não apenas um desafio técnico, mas uma oportunidade de compreender melhor como mundos nascem, mudam e resistem ao tempo. Marte não é um planeta que grita suas respostas. Ele não se manifesta por grandes explosões, nem por oceanos visíveis ou atmosferas densas. Tudo o que resta na superfície é silêncio, poeira e a memória fossilizada de um passado mais dinâmico. Ainda assim, quando aprendemos a observá-lo com atenção, percebemos que esse silêncio não significa ausência, mas contenção. O planeta vermelho passou por uma transformação profunda ao longo de bilhões de anos. O que um dia foi um mundo com rios, lagos e talvez mares rasos tornou-se um deserto frio e rarefeito. Essa transição não ocorreu de forma abrupta. Foi lenta, gradual e marcada por perdas sucessivas. Cada camada do interior de Marte registra uma etapa desse processo, como páginas sobrepostas de uma história que ainda está sendo decifrada. Ao perder seu campo magnético global, Marte perdeu mais do que uma proteção invisível. Perdeu a capacidade de preservar sua atmosfera, de reter calor e de sustentar água líquida na superfície por longos períodos. O vento solar passou a esculpir o planeta, removendo partículas, afinando sua atmosfera e empurrando a água para refúgios subterrâneos. O planeta não morreu. Ele se retraiu, e é nesse retraimento que reside seu valor científico mais profundo. Marte nos mostra que a habitabilidade não é um estado permanente. É uma condição delicada, dependente de equilíbrio entre tamanho, composição interna, atividade geológica e interação com a estrela central. Pequenas diferenças no início da formação de um planeta podem resultar em destinos completamente distintos bilhões de anos depois. A Terra e Marte nasceram do mesmo disco de poeira e gás. Compartilharam materiais semelhantes, sofreram impactos intensos e experimentaram períodos de aquecimento interno. Ainda assim, seguiram caminhos diferentes. A Terra manteve um núcleo ativo, um campo magnético estável e uma atmosfera densa. Marte, menor e mais vulnerável, esfriou mais rápido
e perdeu seus escudos naturais. Ao estudar o interior marciano, compreendemos melhor essa bifurcação. Entendemos por que alguns mundos permanecem vivos por dentro e por fora, enquanto outros entram em um estado de repouso profundo. Marte não é um erro da natureza. Ele é um exemplo, um lembrete de que a evolução planetária não segue um único roteiro. E, mesmo em seu estado atual, Marte continua a ensinar. Seus abalos sísmicos silenciosos revelam que o planeta ainda se ajusta internamente. Seu manto, embora frio, não é completamente rígido. Seu núcleo líquido, embora desorganizado, ainda influencia sua estrutura. Seu subsolo preserva água, gelo e compostos que resistiram ao tempo e à radiação. Nada disso é trivial. Esses elementos indicam que Marte não é apenas um planeta que já foi interessante, mas um mundo que ainda guarda informações fundamentais sobre como a energia se dissipa, como a água migra e como ambientes potencialmente habitáveis podem sobreviver longe da superfície. Há também um aspecto humano nessa investigação. Marte sempre ocupou um lugar especial na imaginação coletiva. Desde as primeiras observações telescópicas, ele foi associado à possibilidade de outros mundos, outras histórias, outras vidas. Hoje, a ciência substituiu a fantasia por dados, mas não eliminou o fascínio. Pelo contrário, tornou-o mais profundo. Ao olhar para Marte como um planeta que silenciou, percebemos algo sobre nós mesmos. Entendemos que a vida, a atividade e a habitabilidade são exceções frágeis em um universo dominado por mundos extremos. A Terra não é a regra, é um equilíbrio raro. Marte nos lembra disso com clareza. Ele também nos lembra que o futuro da exploração espacial não será feito apenas de conquistas rápidas, mas de escuta cuidadosa. Cada dado sísmico, cada medição gravitacional, cada análise química do subsolo representa um esforço para compreender um planeta que já passou por transformações, que a Terra ainda não enfrentou plenamente. Estudar Marte é, em parte, estudar um possível futuro distante do nosso próprio planeta, não como uma previsão inevitável, mas como um cenário que nos ajuda a compreender os limites da estabilidade planetária. Ao entender por que Marte perdeu sua atividade, aprendemos o que mantém a Terra viva. E talvez seja por isso que o interior de Marte seja tão importante. Ele não oferece respostas simples, não confirma certezas absolutas, não entrega espetáculos visuais imediatos. Ele oferece contexto. Contexto sobre como mundos se formam, amadurecem e, eventualmente, entram em um estado de quietude. Contexto sobre a relação entre calor interno e superfície. Contexto sobre a persistência da água em ambientes protegidos. Contexto sobre a possibilidade de vida surgir, resistir e desaparecer. Enquanto sondas continuam a explorar sua superfície e instrumentos escutam seus tremores discretos, Marte permanece como um arquivo planetário quase intacto. Um mundo que preserva em seu interior os registros de uma história longa, complexa e silenciosa. Talvez um dia desçamos mais fundo. Talvez alcancemos camadas que nunca foram perturbadas desde a formação do sistema solar. Talvez encontremos apenas rochas, gelo e minerais. Ou talvez descobramos sinais sutis de processos que desafiem nossas expectativas. Seja qual for o resultado, a jornada já vale por si só. Marte não precisa abrigar vida para ser significativo. Ele não precisa ser habitável hoje para ser relevante. Ele é importante porque nos mostra o que acontece quando um planeta muda, quando perde energia, quando se adapta às próprias limitações. O planeta vermelho não é um símbolo de fracasso cósmico, é um testemunho de transformação. E ao final dessa exploração, compreendemos que Marte não é apenas um objeto distante no céu, é um espelho distante do que mundos podem se tornar. Um lembrete de que o universo não é estático, mas um palco de mudanças lentas, profundas e inevitáveis. Marte segue lá, silencioso, girando ao redor do Sol, carregando sob sua superfície as marcas de tudo o que já foi. E nós seguimos observando, escutando e aprendendo, não apenas sobre um planeta distante, mas sobre o próprio caminho da existência no cosmos.